Olá mais uma vez, tudo bem com vocês? Eu sou a Eli Antônio Luizaga. Eu sou a Lavolution. E aqui temos a Macaca Caca E o Burrinho Alencar. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Conversando Literatura. Estamos de volta. Claro. Ufa, olha que nós falamos, hein? Falamos. E primeiramente agradecer vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, nos seguindo todos os sábados às 10 horas. Continue aqui com a gente, ative o sininho de notificação. Se você está chegando agora, olha, nós somos as conversadeiras. Conversamos sobre muitos assuntos, mas o nosso fio condutor sempre vai ser uma boa literatura. Sim. Muitas indicações de livros, tentando dar um ar meio filosófico também à vida, as coisas. O nosso enfoque reflexões. O nosso enfoque é filosófico no sentido de reflexivo, de a gente se aprofundar no tema que escolhemos. Literário né? / filosófico, alguma coisa assim. Então vocês são sempre muito bem-vindos aqui, comentários, compartilhar, curte. Muito obrigada mesmo. Assunto do dia. Então assim, se você gosta de um assunto útil, que lhe seja útil e que seja desenvolvido de uma maneira mais profunda, siga as conversadeiras, que somos nós. Conversando literatura. Conversando literatura, bom? Isso aí. Aí eu já gosto muito de falar, a Ala também gosta muito de falar. E deu nisso. Dá nisso. Né? Mas tá sendo muito gostoso. Então, e a gente vai continuando. A gente continua aqui, né? Trazendo assuntos aí relevantes para nosso dia a dia, para nossa vida por aqui. Nossa vida. Tá bom? Sempre pensando numa questão prática, sempre, né? Sempre. Tanto é que a gente costuma até usar nossas próprias experiências às vezes, né? Compartilha com vocês coisas porque é prático, é do dia a dia, é o que todo mundo passa. Exatamente, né? exatamente. E hoje... Agora já. Nós falamos já sobre o lançamento do Burrinho, que já foi. Já lançamos a semente. Tá lançado. Tá lançado. Então a gente voltou agora para falar, porque naquele vídeo que vocês viram do lançamento do Burrinho era para falar, né, de como surgiu, sobre o lançamento, todo o processo criativo e tal. E hoje nós vamos falar um pouquinho da obra desde um prisma, do enfoque da diversidade, tá? Então nós vamos destrinchar esse assunto que se fala muito ultimamente, né? A gente tem falado muito e que bom que se fala, né? E a gente trouxe aqui o nosso discurso do Burrinho Alencar. Gente, vai ter link aí, tá bom? Para você comprar, se você quiser para presentear alguém. Também eu vou deixar o endereço das lojas aqui de São Caetano, que tá tendo livrinho São Paulo, lá. Brasil. São Caetano, São Paulo, Brasil. Tem que lembrar sempre, né? Porque esse que vai chegando, sabe Deus onde. Mas assim, tem aqui em algumas lojas daqui da cidade. De repente a gente vai conseguindo colocar em outras cidades. Me fala uma coisa, aproveitando isso. Caso a pessoa não encontre isso em loja ou em livraria, como que ele pode entrar em contato com você para fazer isso? Eu vou deixar aqui o site da loja da Tulip. Aí você vai ter ele lá para você comprar, tá bom? No site. Vai ter também uma landing page aqui que já te leva, te fala um pouquinho do livro. E vou deixar até um WhatsApp de contato para quem quiser falar direto aqui comigo. Pode chamar, tá bom? Então, se você tá longe daqui da cidade de São Caetano, pode chamar que a gente tem toda a logística para te enviar, tá bom? Onde você estiver. E aí pega assim, vamos conversar hoje sobre a diversidade. O que a diversidade tem a ver aqui com o discurso do Burrinho? Onde você detecta, onde você percebe essa diversidade dentro desse livro, do discurso do Burrinho? Eu percebo na própria escolha do rei para os discursantes, certo, né? Certo. Eu percebo que ele pegou desde um grande, como um burro, até que tamanho tem um João de Barro? Nem sei, acho que é pequenininho, né? Né? Então, só nisso a gente já encontra. Então tem a galinha, tem a galinha, aí tem a tartaruga, que ele é meio da água, meio da terra. Tá lá, né? e
tem a galinha, a tartaruga, o João de Barro e o burrinho Alencar, né? Só nele, mas tem outros personagens na história Certo. Que é interessante. Certo. E já assim, já dando um pequeno spoilerzinho, certo. Uma das coisas que eu percebi depois que eu escrevi, eu percebi uma parte que me marcou muito de respeito uns pelos outros. A gente tem o conto da tartaruga e do coelho. Tá. Né? Tá. E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o coelho para dar suporte para a tartaruga, para ela não se atrasar, né? É um ponto de vista, assim, interessante da gente se respeitar na diversidade e nas limitações. E, de repente, olha, eu vou ter que te levar no lombo para você chegar lá. Para você chegar lá, né? E também os opostos, né? Um que é capaz de exercer, de realizar a velocidade e o outro não, né? E ele como é que você combina isso, esses ritmos tão diferentes? E você não vê em nenhum momento o coelho falar assim, não vou levar, ela vai lá dar o discurso. Ela que vai andando. Ela que vai andando. Ela que vai andando. Ele não tem isso, né? O coelho topa. Nossa, você está tocando num ponto interessante, e aí, né? Foi aí que eu percebi, eu falei, nossa, aqui temos, né? Nossa, você sabe que você está me fazendo lembrar de uma situação onde eu percebi claramente a importância e a riqueza da diversidade. Nico. Teve uma época que eu não vou lembrar que ano foi, sei lá, agora já não lembro mais. Mas não foi muito tempo, não. Eu fiz um curso de português, eu fui fazer curso de português aqui na Escola de Línguas, né? Na Escola Municipal de Línguas aqui de São Caetano do Sul, que eu acho que é São Paulo, Brasil, que esqueci o nome, mas assim, é Escola Municipal de Línguas. Escola de Idiomas, né? Escola de Idiomas, né? De São Caetano do Sul. Municipal, tá? Mantido pela Prefeitura de São Caetano do Sul. E assim, bárbaro. Então eu fui fazer português. Aí o pessoal, né, geralmente eu comentava, né? Fui fazer português, as pessoas diziam, mas você foi fazer português por quê? Aí eu sempre brincava, né? Eu disse assim, porque o meu inglês é fluente. O meu português é que não é. Entendeu? Aí a pessoa ficava me olhando com aquela cara assim, né? De onde surgiu essa? Mas a questão é a seguinte, porque a língua portuguesa é altamente rica, complexa, e eu quis fazer português até para aprimorar a minha escrita. E neste grupo, tinha gente um diferente do outro. Uau. Nossa, cada um lá com a sua idade, idades diferentes, diversas idades, pessoas de profissões totalmente diferentes uma das outras. Gente, era tudo diferente. Aquilo era diversidade. Brasileiros. Todos brasileiros. Uma hiperdiversidade. Foi o grupo mais gostoso que eu já trabalhei, que eu já estive. Foi o grupo onde eu mais aprendi. O grupo que a gente tinha prazer em se encontrar. E ir para aula. Eu ia saltitante ir para aula. Foram 3 anos seguidos e a gente se gostava muito, sabe? Foi fantástico. Então essa experiência, sabe, de você entrar em contato com pessoas muito diferentes e cada um trazendo um ponto de vista, trazendo uma vivência, trazendo um ângulo diferente do seu, mas tudo junto. Nossa, era de uma riqueza bárbara. Foi ali que eu falei, a diversidade é maravilhosa. E a gente quer fazer tudo assim no mesmo plano, né? O mundo bita, né? Quando a gente vai pro parque contar o Pimenta do Reino, a gente canta a musiquinha lá. Pra ver que a diferença é o que nos une de verdade. Canta um pouquinho. Pra ver que a diferença é o que nos une de verdade. E mesmo sendo assim ou sendo assado, o amor se multiplica e se espalha por todo lado. Para ver melhor, amigo, use o coração. Enxergar o que é belo, sem usar a visão. Que vai um pouco mais além, né? Tá. Lindo, né? É maravilhosa essa letra. Eu sou apaixonada por essa canção. E por que você escolheu essa canção? Quem diz que não podemos, nunca duvide de nós.
Foi pela questão mesmo da história. A história, conforme eu ia contando, né? Ia trabalhando aqui com os meninos, a gente trabalha o repertório e eu vou acrescentando, vou pondo músicas que se conversam, que conversem com a história. Então, nesse momento, quando a coruja faz as perguntas lá, o que é melhor, ser você ou ser os outros, né? E aí me veio essa cançãozinha, né? Eu tenho filho com 8 anos, então ainda tenho algumas coisas da infância dele bem latentes, as musiquinhas, né? E essa é uma música, uma letra que sempre me impressionou. Diga. Não, mas o que eu achei interessante é o que você destacou, né? Então, assim, no Pimentas, quando as corujas, né, perguntam o que é melhor, o que você escolhe, o que você quer, o que é melhor, ser o que o outro quer que você seja ou ser quem você é. De repente, assim, quantas vezes a gente, para não destoar, para parecer igual, para se enturmar, não entra na mesmice, não vai ser o que o outro também é, não entra nessa coisa de você não vivenciar a diversidade, as diferenças. A questão, querer ser o mesmo. Há um momento na vida da gente que acho que você vai saber melhor que eu, que é em relação à nossa adolescência. A gente precisa pertencer a um grupo, sim, a uma tribo. É importantíssimo nessa idade. É importantíssimo nessa idade. Só que a gente está esquecendo de que a adolescência é uma fase, vai passar, e aí a gente tem que entrar na fase adulta. E eu tô com a sensação de que nós estamos numa síndrome de Peter Pan, sabe? Retrasando, entrar na vida adulta, vai... Assume. Atrasando. Então a gente praticamente vai vivendo uma eterna adolescência para pertencer. Quando a gente é uma fase, chega um momento que eu preciso me encontrar, preciso ser eu, né? E tanto o Pimenta quanto o Burrinho, ele traz um pouco isso pra gente, né? De ser. Porque quando o rei fez as escolhas dele lá, ele foi escolher esses 4, não porque eles se destacavam como o Senhor Cavalo, não porque era tão lindo como não pela notoriedade como a tigresa, que era a mais bela do reino, já havia ganhado vários concursos. Ele foi escolher eles pelos que eles eram. Né? Pelo conteúdo interno. Pelo que você é uma galinha. O que isso tem a dizer? O que a galinha tem a dizer? Olha, o que a galinha tem a dizer? O que um burro tem a dizer? O que João de Barro tem a dizer? Isto. E o que uma tartaruga tem a dizer? Uma tartaruga, né? O que ela tem a dizer? Né? São pontos de vista diferentes, né? Porque olha a gente que coisa interessante. E essa questão de, às vezes, querer pertencer muito, eu deixo de ser quem eu sou. Quem eu sou. E não contribuo com quem eu sou. Não trago nada de novo. Fala, você ia falar uma coisa e eu te cortei. Acho que era basicamente isso. Esse exercício, né, de se olhar e entender o seu lugar no mundo, como que você é. Essa diversidade que nós temos, ela precisa ser fomentada e eu não preciso, eu sempre falei isso, eu não preciso concordar com tudo que você faz e que você fala. Só que eu tenho muito mais a convergir com você, a gente tem muito mais pontos de convergência do que pontos divergentes. E eu tenho muito medo quando eu começo a estabelecer relacionamentos, começo a conversar com pessoas, que a gente está sempre batendo nas divergências, que a gente está sempre apontando. Agora eu preciso fazer assim. Agora não... Sabe? Fica uma Segue disputa. Seu caminho. Vamos fazer. Vira uma disputa, né? Então porque assim. Não, o meu é melhor. Não, aí outro, não, o meu é melhor. Não, o meu é melhor. Não, o meu que é melhor. A gente aqui, olhando pra gente, a gente se entende muito bem olhando pra gente. A gente se entende bem nas coisas que a gente trabalha junto. Que a gente resolveu fazer junto. Que a gente resolveu, a gente sentou, a gente conversou, a gente achou interessante, a gente bolou, estamos fazendo o que nós podemos fazer. Mas a Ala tem a vida dela, tem os gostos dela, tem a visão de mundo dela, a cosmovisão dela, as experiências, as crenças. A Eli
Ela tem Sim. as crenças, as visões de mundo, as cosmovisões, os trabalhos e tal. E nós, quando a gente vai vendo que cada vez vai convergendo mais as coisas. Sim. E me preocupa porque me preocupa, por exemplo, eu olho para o Thales hoje, né? Eu vejo ele com a turminha, com os amiguinhos de escola e tal, e eu falo, gente, eu tô preparando esse menino para o mundo. Sim. E eu tenho que trabalhar a identidade dele. O cabelo dele para ele é muito importante. É muito, ele não quer saber de cortar. E já riram dele, chamaram ele de Por que é menininha. importante o cabelo para ele? Você não sabe? Não sei. Mas é importante. Talvez porque a mãe tem bastante cabelo, o pai tem o cabelo, ele gosta muito de rock, agora ele tá descobrindo Metallica. Tem um significado para ele. Tem. E ele gosta. Porque o pai também tem cabelo comprido. E o pai também. E ele não se importa de alguém falar pra ele, ai, olha sua filha, ele olha e fala, não, eu sou um menino. Ele não liga. Ele não liga que o cabelo cai no rosto, ele não liga que ele tem que lavar. Ele se garante nisso. Uma escolha dele. É uma escolha dele. Porque é tão importante aquilo para ele que a opinião externa... E o vô dele já ofereceu R$500 para ele. Pra cortar. Ele começou com 50. Ele já tá em 500 e ele ainda não... Não tá afim. Não é questão, não é dinheiro. Não é dinheiro, não. Então eu acho muito bom. E que surjam mais crianças que Sim. tenham isso, né? Sim. E eu vejo o relacionamento dele com os amigos. Tá tudo bem. Podem brincar com ele em algum momento, dar uma zoadinha, mas ele não sofre um bullying. Porque ele tá Existe sabendo... um respeito. Deixa eu E só o falar... respeito é fundamental. Então, peraí, mas veja bem. Por que o bullying não funciona e os amiguinhos até nem fazem um bullying com ele? Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. O bullying só funciona... Quer dizer, as pessoas só atuam com bullying se ele funcionar. Tá? Porque no bullying é uma necessidade, existe um objetivo de agredir o outro, né? Mas se o outro não se importa, que raio de bullying é esse? Não vai ter bullying. Não, entendeu? Então, assim, não vou fazer bullying com ele porque não vai adiantar pra nada. Pra nada, entendeu? Por quê? Porque o Thales, ele tá mostrando que aquilo é importante pra ele e acabou. Acabou, pronto. A minha decisão é essa. Você faça você o que você bem entender. Exatamente. Né? Agora, é uma criança de 8 anos, né? 8 anos. É uma criança de 8 anos que traz esse elemento para o grupo. O que ele está trazendo? Vamos pegar assim, a individualidade, esse serzinho. O que ele está dizendo? O cabelo é importante para mim, é assim que eu quero, não estou obrigando ninguém a deixar o cabelo comprido também, eu estou fazendo, ponto final. O que esse menino está trazendo, sabe? Não, eu escolho. E ele escolhe, eu assumo. E é interessante porque você tá falando aí, eu tô lembrando de uma vez que ele participou de um aniversário com a minha irmã, e a minha irmã falou que estavam na piscina, ele sentadinho lá, e tinha uns meninos que estavam zoando ele. E ele levantou e foi pro outro lado brincar com outras crianças. Tranquilo. Acabou. Não vou convencer ninguém. Também. Não vou agredir ninguém. Se eles pensam assim, tá tudo bem, mas eu continuo pensando da mesma forma, eu continuo com a minha escolha, então eu vou para um ambiente, um espaço melhor para mim, tá tudo certo. E tá tudo certo. E acho que é fantástico a gente ter essa visão de mundo. Eu compartilho essa visão, assim, 100%. Agora imagina... Porque é isso, é o respeito. Sim. Porque pode parecer... Eu olhar para o outro e achar um pouco estranho, né? Eu lembro dos meus pais e dos meus avós, quando via uma pessoa... uma coisa muito... Era muito assim... Ai, ele é todo tatuado. Ai, aquela menina... teve uma época que tatuagem... né? Só que eu nunca vi eles desrespeitar ninguém pela tatuagem. Mas pra eles era um pouco estranho. Agredir o Mas outro. eles nunca deixaram de receber em casa quem tinha tatuagem. Nunca agrediram. Nunca assim, sabe? Nunca. Mas era estranho pra eles. Então, mas tem uma coisa... Entra o respeito. Tem uma coisa que é importante na diversidade. E a gente consegue conviver junto com a diversidade quando existe esse respeito pelo outro, tá? E quando existe um respeito mútuo. Então, assim, eu não concordo com você, tá? Eu não concordo, mas eu respeito
eu não afeto a decisão que você tem. E eu não te agrido por uma escolha diferente tua da minha, né? Porque eu compreendo que aquilo é importante para você, ou isso que é importante para você, e tá tudo certo. Assim como invertendo o outro também respeite uma posição minha diferente. E eu tenho uma outra questão para trazer para nossa conversa. Esse respeito, ele é fundamental. Ele é fundamental. Agora, segura aí que você vai falar. Só o respeito só existe quando eu admito que eu tenho a liberdade de ser quem eu acho que eu quero ser, de fazer as minhas escolhas do mesmo jeito que o outro. E que, por que eu vou destruir algo diferente de mim, ou alguém que pensa diferente de mim, eu vou tirar da frente, eu vou destruir? Por quê? Que amor é esse? Não tem amor nenhum nessa história, né? Amor nenhum, né? Essa intolerância àquilo que é diferente. Por quê? Porque eu me vejo no direito de poder agredir e de poder destruir aquilo que é diferente do que eu acredito, do que eu gosto. Esse é o limite. Esse é o limite. O respeitar ok. Então, o outro é respeitar o espaço do outro. O espaço do outro é tanto físico, quanto emocional, quanto mental, enfim, né? Eu respeito. Ok. Assim como eu também espero ser respeitado. E tem uma primícia muito grande aqui, nisso que você está falando, que a gente aprende que o meu direito de ser, de fazer o que eu achar que eu tenho que fazer, vai também até aonde começa o direito do meu próximo. Ele tem limites. Ele tem limites. Né? Porque às vezes dá uma sensação assim, sou quem eu sou, você quem eu sou. O outro que aguente. O outro que aguente. Se vire. Tem limite. Você pode ser quem você quiser, mas a partir desde que não esteja prejudicando ou até mesmo constrangendo, né? Sim. Constranger também, às vezes. Perceber esses limites, né? Perceber esses limites. É uma regra de convivência. É uma regra de convivência, né? É de realmente perceber e respeitar que existem limites. Então, em algum momento eu posso me colocar, mas se naquele momento aquilo pode estar ferindo ou estar desrespeitando, tudo bem, então naquele momento eu não coloco aquilo que pode estar afetando o outro, sem deixar de ser quem eu sou. Você percebe? Quer dizer, no respeito sempre existe uma consideração pelo outro. Muito grande. O respeito. Você considera o outro. Eu acho o respeito tá por em cima da tolerância. Sim. Né? Porque é fácil eu falar, eu tolero. Eu tolero. É a segunda página. Tolero. Né? E para mim o respeito ele tá acima. Sim. Né? Eu admito, eu aceito que o outro possa ser como ele quer que ele seja. E o desrespeito também, ele acaba tomando uma proporção maior do que uma intolerância. Sim, porque em todo desrespeito existe agressividade. Agressão, existe agressão. Mesmo que seja só com um olhar. Às vezes um olhar pode ser muito agressivo. E eu quis trazer também no livro esse... digamos que... Como é que eu posso classificar a história do burro? É uma alegoria, né? Sim. Eu quis trazer esse elemento do respeito na alegoria, porque há momentos que é um pouco tenso, quando o rei faz as escolhas, todo mundo fica meio bravo. Sim. E tal. Há um protesto, né, em relação àquilo. Mas... Porque afinal de contas, né, não se acredita que eles possam. Como? Por que você não acredita? Você sabe? Mas foi tão conversado até tarde da noite, inclusive tem uma lua linda, maravilhosa ali, né, que a Bibi fez. Mas é conversado isso até tarde da noite. Certo. Isso para mim traz aquele ponto. Ficou resolvido. Vamos fazer o que tem para fazer. Certo. O rei deu as desculpas, eu pude me manifestar, o cavalo queria ir lá pro sindicato dos equinos, não sei o que, tal. Houve tudo isso. Protesto. Todo esse protesto, ficaram até tarde da noite falando, discutindo,
Mas se chegou a um consenso ou uma aceitação, mas assim, logo todo mundo partiu para fazer o que tinha que ser feito, mas assim, né? Porque tem momentos que a gente... Presta atenção, porque a questão é a seguinte, há um protesto baseado em opinião. Então, na minha opinião, o burrinho, a galinha, a tartaruga e o João de Barro não tem condição de fazer um discurso. Eu não acredito neles, mas isso é uma opinião. Está se baseando em quê? Em algum fato real? Algum deles mostrou que não é capaz disso? Não. Então, é uma opinião fundamentada em quem? Em quê? Uma visão pessoal, através da sua ótica, né? Então, eu vejo o seguinte, você quer compreender o outro, você quer dar uma opinião, se você quer dar uma opinião mesmo, então olhe o outro através da ótica dele e não da sua. Porque toda vez que você dá uma opinião sem conhecer de fato o outro, você não está falando do outro, você está falando de si mesmo. Então para. Então peraí, dá licença, um instante, né? Então... Repete isso, Alan. Olha. Quando você dá uma opinião a respeito do outro sem conhecer o outro, você não está dando uma opinião, você não está falando do outro, você está falando de si mesmo. Você está projetando nele quem você é. Ok? Perfeito. Não é? Então, essa é a questão. E por que não hashtag dá... pronto falei, né? Hashtag pronto falei. E a questão por que não dá oportunidade para aquele? Porque você acha que ele não pode? Peraí. Né? E nessa, o rei dá oportunidade para aqueles, né, como você mesmo escreve, dos improváveis. Por quê? Porque já está acostumado que aquele outro já tem notoriedade, já está isso, está todo mundo acostumado que aqueles podem, aqueles são os caras. E ficam de lado aqueles que podem, mas que não recebem esta oportunidade ou não são vistos de uma maneira diferente. Então, no caso, o rei, ele dá uma chance, uma possibilidade, ele olha com outros olhos e diz, não, eles têm alguma coisa a dizer? Sim, vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Nem eles acreditavam neles, né? Nem eles acreditavam neles. Mas, na experiência, é que traz, né? Qual é o ângulo do burrinho, qual é o ângulo da galinha, qual é o ângulo da tartaruga, qual é o ângulo do João de Barro, que eles, né, através de que ângulo, o que eles estão trazendo, muitas vezes novo, diferente. E aí você que enriquece. Consegue, e com um pouquinho de cada, isso. Com essas moléculas, você forma um todo. Sim. Né? Que é uma característica muito interessante para qualquer pessoa que está em posição de liderança. Sim. O que é um líder? Vamos lá. Um líder verdadeiro, tá? Verdadeiro. O que é um líder verdadeiro? Um líder verdadeiro, ele é um servidor. Ele é o que mais serve. Ele que é o que mais está na posição de servir. Ele serve todos aqueles que ele lidera. Isso é líder. Não é utilizar não é utilizar todos aqueles, tá, para benefício próprio. Não é isso. O líder é aquele que serve. Ele serve, ele trabalha para a harmonização do grupo e para que o grupo cresça. Esse é o líder. Esse é o verdadeiro líder, né? Então, quando o rei diz, não, nós vamos ouvir aqueles que até hoje não foram ouvidos, ele está dizendo, não, vocês podem, vamos lá, digam o que vocês têm a dizer, né? Preparem seus... tragam o que vocês têm a dizer, né? E, nossa, e tantas pessoas, né, nesses personagens, mas se nós trouxermos isso para a nossa vida, gente, eu já ouvi coisas tão fantásticas de pessoas improváveis, entendeu? Teve um dia que eu estava eu estava com um problema pessoal, assim, que estava acabando comigo, estava me desgastando, um problema familiar que estava me desgastando. Então eu sentei, né, na pracinha aqui, perto aqui, e fiquei ali. Gente, estava meio que garoando, eu com meu capotezão, que eu adoro, que eu tenho há milhões de anos, assim, eu
botei o capuz assim, que só tava aqui, né? Sentei e fiquei, que eu não queria ver ninguém. E ninguém me via ali também. Eu não queria conversar com ninguém. E nisso um rapaz se aproximou de mim, me pedindo uma coisa lá. E eu não quero falar com ninguém. Eu falei pra ele. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Tudo bem, mas eu não quero falar com ninguém. Me deixa sozinha. Quero ficar sozinha. Este rapaz, que eu nunca vi na minha vida, olhou pra mim e perguntou, mas o que você tem? O que tá acontecendo com você? Nossa. Falei, não quero falar. Não! Eu falei, gente, como assim? Ninguém da minha família perguntou como é que eu tava, o que estava acontecendo comigo. Vem um rapaz que eu nunca vi na vida, com esse povo todo que tá passando por mim, ninguém parou. O que essa mulher tá fazendo com o capuz enfiado na cabeça? O que ela tá fazendo? Ninguém me perguntou isso. Nossa. Veio o rapaz e me perguntou. Aí eu olhei pra ele e falei, Aí eu já falei, nossa, mas que especial isso. E ele me olhou no olho. E aí ele sentou do meu lado, e aí começou a bater papo, né? Tal, e ele me perguntando, o que tá acontecendo com você? Eu falei, problema de família, sabe como é que é, tal. Falei um pouco, e ele, nossa, é mesmo, você sabe? Aí ele contando, eu tenho uma filha. sabe onde, que grupo ele tava? Então, eu vou te contar. Ele tava lá num grupo, meio distante ali, e eu olhei pra ele, e aí ele, né, a gente começou a conversar, porque afinal de contas, né, gente, quantas vezes você encontrar alguém que em praça pública nunca te viu antes, te pergunta como é que você está se sentindo, o que está acontecendo com Depois você. de você falar que não quer falar com ninguém. Depois que eu falei, não quero falar com ninguém. Não fui tão mal educada. Eu falei assim, não quero falar, dei só um limite pra ele, só sinalizei que eu não queria conversar, que eu não queria conversa. E aí nós sentamos, né, ali. Ele sentou do meu lado, na verdade, lá onde eu estava, e começamos a conversar. Era um menino de mais ou menos uns 30 anos. Eu digo menino, né, porque pra mim, que tá com 66, alguém de 30 é realmente um menino bastante jovem. E aí começamos a conversar, e aí ele falando que ele é de uma cidade do Nordeste, que eu não vou lembrar o nome agora, de onde ele veio, que ele morava em outro lugar, veio aqui para São Paulo, estava com alguns problemas, ele tinha um problema com a filha, né, separado com a filha, que não tinha muito contato, que ele estava revendo o contato dele, que ele estava com o grupo, aquele grupo que ele estava, era um grupo de albergue aqui de São Caetano, um grupo de albergue, tá? Mas pessoas que estavam no albergue, então tinha morador de rua, e tinha gente como ele que não tinha onde ficar na cidade, que não tinha residência aqui, não tinha onde ficar, ele estava no albergue, né? E aí a gente foi conversando, e aí ele tinha uma tatuagem, aí ele mostrou assim, sabe essa tatuagem? Então, eu fiz na cadeia. E que eu fiz algumas coisas que não foram muito legais, passei um tempo lá, mas tudo bem agora, tal. E pra mim, tudo certo. Eu lá conversando com ele na maior, né? A gente trocando ideias, eu aconselhando ele. O improvável. Né? O improvável. Eu aconselhando ele me aconselhando, né? Um dando força ao outro. Gente, que conversa maravilhosa. E aí ele levantou, falou assim, bom, agora eu tenho que ir, né, com o pessoal, que a gente, era meio que final de tarde, eu tenho que ir com o pessoal, e aí qual é o seu nome? E aí ele me fala, Michel. Eu falei, Michel. Michel, nossa, eu imediatamente associei ao meu querido Lama Michel, né, e a Arcanjo Miguel. Eu falei, nossa, gente, que coisa incrível. Gente, aquilo pra mim, naquele momento... Simbolizou um anjo na sua vida, né? Naquele momento, ele foi um anjo pra mim, sabe? Alguém que veio em meu auxílio, porque me olhou de longe e se aproximou de mim. Ele viu, de longe ele viu que eu não estava bem, sabe? Talvez porque ele já tivesse muita experiência de não estar bem. Sabe? Com certeza. De não estar bem por tudo aquilo que ele me contou da vida dele, né? Então ele sabe o que é estar em dor. Ele sabia disso, ele soube identificar. E podia ter ficado lá onde ele estava, mas ele veio até mim, né? Então foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. E olha, já não precisava ficar lá na chuva. Não, né? Aí eu já, bom, tudo bem, pronto. Bora. Olha, gente, que depoimento fantástico, né? O improvável, né? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, o que será que ele tem a me dizer?
muita coisa. Tem. Muita Todo coisa. mundo tem algo que dizer, todo mundo tem uma experiência para compartilhar, todo mundo tem algo para ensinar, né? Para trazer, para mostrar. Tem uma opinião. É fantástico, né, mas você sabe que aí eu quero trazer um elemento para nossa conversa. A postura do cavalinho. Tá, cadê ele? Mostra ele aí. Aqui, ó. O puro sangue, né? O cara, né? Um erudito, provavelmente, né? De família, né? Discursa. Há 20 e tantos anos ele discursava, 20 anos, a família dele, né? Uma família histórica, né? Sempre tinha um cavalo de puro sangue discursando. Então, na concepção dele, o que o burro ia ter a dizer? Nada, um burro. Nada. Aí o burro mesmo fala que ele trabalha tanto que ele chega em casa e não tem tempo, não consegue nada, ele tá tão cansado, mas carregou um monte de coisa no lombo, né? E o cavalo no final reconhece, fala, peraí, né? A humildade de reconhecer que o outro, sim, tem algo a oferecer. Tem pela sua vivência, pela sua experiência, ele não é oferecer. Só carregar as coisas no lombo. Ele traz. Ele também tem. Ele pode acrescentar ele pode enriquecer, vida. Né, uma vivência. Ele tem a somar, né? E cada um tem algo a somar, né? Porque muitas vezes a gente pensa na erudição, né? De que esta é a única. Nada de errado com estudioso, com os estudiosos e com estudo, nada, pelo amor. Nada de errado. Eu vou morrer estudando, gente. Nada de errado, tá? Com isso. A questão é quando você acredita que essa é a única forma de você compreender a vida e de resolver as questões da vida. Essa não é a única forma. Existem várias formas, né? Que o interessante aí é a experiência, é a vivência. Mas a gente tinha conversado sobre uma coisa que você levantou, que o estudo ele só é válido. Sim, o estudo só é válido quando é aplicado. Se não... É uma obesidade mental. Se não é um placebo. Ele não tem utilidade, ele não te ajuda a compreender algo maior, a expandir a sua consciência, né? Muitas vezes a gente estuda para compreender a vida, né? E aquele senhorzinho que tá lá no campo, né? Sem estudar, não, no campo de concentração. Tá lá cuidando das suas árvores, né? Tô aqui imaginando ele cuidando das suas árvores frutíferas. Eu pensei num outro senhor, outro campo que não é tão agradável quanto esse. Pode ser o que for, mas qual a relação que eu tô estabelecendo, né? Aquele senhorzinho que tá lá no campo cuidando das suas árvores. Seu avô. As suas plantas. O avô com as suas plantas. Aí o que acontece? Ele tá lá, vamos pensar. O que mantém a árvore? As raízes, né? Tá lá na terra, mantém aquela árvore frondosa ali. Mas qual é o elemento da árvore que se comunica e intercambia com o meio ambiente? Qual é? As folhas. As folhas. Olha a importância das folhas, gente. As folhas. Aí chega uma hora que as folhas caem, vão para a terra, né? Se decompõem, se transformam em alimento para a terra, para quem? Para as raízes, que novamente, né? Alimentam toda aquela árvore, novas folhas se formam. Olha. E tudo continua. Nossa. Se ele vivenciar isso, ele compreende a vida. Ele compreende a vida, o ciclo de vida de uma maneira muito mais leve. Ali. E mais leve muitas vezes que o... Percebe? Então, o da cidade. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que existem várias formas da gente expandir a consciência, da gente aprender, da gente crescer. Isso é a diversidade. Total. É a diversidade. E nenhuma é melhor que a outra. Não. Mas são pontos, são aspectos, são aspectos ângulos da vida que podem te levar... Da vivência em geral, né? Que podem levar ao crescimento. Exatamente. Da mesma forma. Eu
quando eu percebi tudo isso no livro, né? Porque quando eu escrevi, eu quis dar uma história para a frase, né? Que a minha mãe Sim. cantava pro Thales, como eu falei. Eu quis dar uma história. E eu fiquei feliz com o resultado, porque eu consegui transmitir coisas que eu acredito Sim. nos personagens, Sim. né? Sim. Que faz parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento, Sim. de visão de mundo. Da sua reflexão, da da minha sua reflexão, vivência. que é um pouco, que tem um pouco de utopia, talvez. Qual é a utopia? Sim, né? Do jeito que foram as coisas, do jeito que aconteceu, porque apesar de ter tido discussão, apesar do rei ter escolhido outros que nunca foram, apesar de ter trazido animais de vários lugares, tentar acomodar um tamanduá longe de uma formiga, e ter tudo isso, escolher os 4 improváveis, discutir com o povo, o cavalo depois reconhecer, né? Então ficou tudo muito assim, nossa, que mundo bonito, deu tudo certo. Mas é o meu otimismo de vida. Sim, mas independente de alguém achar que claro, uma alegoria, né? Mas assim, eu acho que não é tão utópico, Ala, é possível. Não, claro que é. A base do nosso próprio crescimento, a gente conseguir. Sim, transformando. eu vejo assim, eu vejo que você dá, né, a sua narrativa, a esperança de que pode ser resolvido dessa maneira, se a gente tentar experimentar de uma forma diferente, né? Quer dizer, e aquele que está ali quietinho, que é o improvável da sua história, o que ele tem a dizer? Pergunte a ele, dê um espaço a ele, procure-o, valorize aquilo que ele tem a dizer. Pode ser que ele tenha algo muito importante para dizer. Às vezes a gente fala assim, não, porque tem... Eu vou contar uma outra história. Hoje sou eu que conto as histórias. Hoje é eu que vou trazer as histórias. Meu filho jogava basquete em São Bernardo, num lugar, e ali perto tinha um bar, não sei se eu já contei essa história, mas assim, era um bar-boteco, um boteco, padaria, uma coisa assim, né, muito simples e suficiente para aquela região ali. Então, quando ele jogava, às vezes eu ia tomar um café com leite, que eu gosto de café com leite. Então, quando eu chegava lá e pedia um café com leite, o senhorzinho que atendia com tão bom gosto, sabe? Ele, naquela simplicidade dele, fazia lá o café com leite, saía um café com leite tão gostoso que eu ia lá só para tomar o café com leite dele, entendeu? Aquele café com leite que ele fazia. Eu acho que ele nunca soube disso. Naquela sua simplicidade, olha a grandeza daquela atitude e o quanto aquilo foi importante para mim. Então, às vezes a gente só identifica o grande, o maravilhoso, que os olhos conseguem identificar. Mas tem tanta coisa, às vezes quietinha, às vezes improvável, que traz uma grandeza, uma beleza imensa que pode contribuir e que nem tudo porque a gente vive uma era de muita exposição. Sim. Né? E parece, e eu já escutei frases, quem não é visto não é lembrado. Eu já questiono um pouquinho. Eu também. Eu diria que quem não é sentido não é lembrado. Aí, ressignificou. Quem não é sentido não é lembrado. Quem não... Né? Hoje eu ressignifico essa frase, porque em algum momento acho que eu já quem não é visto não é lembrado, tal. Não, acho que já não. A gente vai chegando numa fase... A exposição demais, nós não temos nem o tal do álbum... Da grandeza, né? De mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. E eu acho que a maturidade que está chegando vai trazendo... A gente vai aprendendo a lidar, a identificar as coisas, sabe? Identificar detalhes... Poxa, bom demais poder falar assim, né? Do nosso burrinho, gente. Vem cá, vem cá. Caca, você tá também tá junto. Gente, tá disponível, tá bom?
burrinho tá disponível no nosso site lá da Tulip, a lojinha da Tulip, né? Você vai encontrar o nosso livrinho lá. Você vai encontrar o Pimenta também lá. Também. É verdade, também. Tá lá verdade. na lojinha. Tá o kit precisar, também. tem o kit literário que nós estamos aí reformulando bastante coisa, trazer fotos novas, experiências e tal. E aí você, né, gostou do conteúdo, pois compartilha, clica, dá o joinha, o like, tá bom? Deixa seu comentário também. Isso. Sugestões do que vocês querem, né, que nós conversemos, tá bom? E fica aí a reflexão pra gente, tá bom? Que na diversidade está uma riqueza fantástica e, acima de tudo, com respeito, sempre, sempre. Então, acho que aí a gente já vai dar um grande avanço na humanidade, quando a gente entender melhor cada vez mais isso. Respeitar isso. Alguma consideração final? Não, tudo certo. Estamos aqui com os nossos filhos. Alguém perguntou para ela se ela anda sempre com a Caca. Você leva ela sempre assim? Então, eu tava... Mais um caos. Não, eu tava aqui numa... Eu saí... Já termina. Eu saí lá do Laboratório de Jovens Escritores, né? A gente deu aula, aí eu saí, fui andando, e tava muito frio aquele dia, e a Caca, né, vai comigo também, tava na minha sacolinha, né? E aí eu parei numa loja para me arrumar, para melhorar a minha roupa e tal, para não sentir tanto frio. E aí uma moça, né, parou da loja, assim, chegou perto de mim, olhou para a Caca e falou assim: nossa, meu filho também tem um macaquinho e tal. Eu falei: ai, que bacana, tal, que legal. Aí ela falou assim: eu comprei não sei da onde. Eu falei: eu comprei esse lá em outro lugar, tal. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: mas você sempre anda com ela assim? Aí eu perdi uma oportunidade de prazer, eu sou a Ala, sim, eu ando com... Sim, porque você não anda com o seu macaquinho pra lá pra cá, eu ando com a minha Caca pra lá pra cá. Né? Então, gente, obrigada, viu? As nossas causas. Cadê ele? Tô aqui. Até a próxima, gente. Tchau. Gratidão. Tchau. Obrigada.